Glória a Deus. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amados, peço perdão aos amados pelo horário que cheguei. Fomos pegar o táxi nos rejeitou um pouco, dizendo até que nós deveríamos pegar 2 táxis, e o táxi dava para 6 pessoas que nós pegamos. Não teve importância. Eu falei, então leve 5, porque eu vou de mototáxi na chuva, mas nós vamos chegar naquele lugar. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. 26, versículo de número 69 em diante. Mas a barreira para o crente é difícil. O homem, às vezes, quando vê um homem de terno e gravata, já pensa logo que está endinheirado, cheio de dinheiro, cheio de pessoas junto. Queria que eu pagasse 2 táxis. Aí para lá, para trás de mim, Satanás, calma minha bênção. E de mototáxi molhando. Tinha que estar na chuva um pouquinho. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 26, versículo de número 69 em diante. Todos que acharam, diga, eu estou à porta do céu. Os que não acharam, diga, eu estou também. Espere Jesus para abrir, né? Glória a Deus. Quem já achou, diga, eu abri a porta do céu. Deixa de ser mentiroso, quem vai abrir é Jesus. Glória a Deus. Amém, amados? Que diz assim: ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse, tu és, glória a Deus, que estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que diz. E saindo para o vestíbulo outra vez, viu a criada e disse, ali estava este também com Jesus Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento, não conheço tal homem. E logo depois se aproximou os que ali estavam, disseram, Pedro, verdadeiramente também tu és dele, pois tu fala-te e denuncia. Então começou ele a parquejar e jurar, dizendo, não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou, e lembrou-se Pedro das palavras que Jesus dissera, antes que o galo cante 3 vezes, me negará. E saindo dali, chorou amargamente. Glória a Deus. Desocupe suas mãos. Dê uma salva de palmas para Jesus. Coloque as tuas mãos no coração agora. Oremos ao Senhor para que o Senhor nos dê a menção da palavra nesta noite. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento, Deus, eu entrego a Ti, Senhor meu Pai, toda a responsabilidade da Tua palavra, Deus, e não negamos, Senhor meu Pai, a Ti, nem mesmo que o galo venha cantar, Senhor meu Pai, essas 3 vezes nesta noite, Pai. Nós estamos diante de Ti, Senhor meu Pai. Por misericórdia, o Senhor nos deu a vida naquela alta cruz, Senhor meu Pai, pesada pelo Teu sangue, pelo Teu sofrimento. E estamos aqui, Deus, diante da Tua palavra. Estenda as Tuas mãos potentes, Senhor meu Pai, para esta igreja, Pai. Estenda as Tuas mãos potentes para aqueles que estão enfermos, Pai. Deus, para que estão afastados, Pai, para aqueles que estão, Senhor meu Pai, ainda, Senhor meu Pai, ainda não conheceram a Tua palavra, mas estão aqui nesta noite, Deus. Que o Senhor venha, Senhor meu Pai, agora fazer o Teu manancial de bênção sobre a nossa vida, Pai. Desde já, Pai, toda a Tua igreja está com o ouvido atento, Senhor meu Pai, para a Tua voz, Pai. E estendo também, Senhor meu Pai, meus ouvidos para ouvir ao Senhor falar comigo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, a minha visão eu dou para ter visões proféticas, Pai. Deus, a minha narina para sentir o azeite suave que jorra nesta noite, Senhor meu Pai. Sobre, Senhor meu Pai, essas tribunas, Senhor meu Pai, sobre a Tua igreja, Pai. Deus, e meus lábios eu dou ao Teu Espírito Santo para que fale através de mim. Em nome de Jesus, Pai, faça um manancial em Tua igreja,
em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Dando uma salva de palmas para Jesus. Ô, glória! Amados, um pouco resfriado hoje. Glória a Deus. Vamos para o reino da glória, que é a palavra. Pedro, um dos seus discípulos que mais querido por Jesus, um dos seus discípulos que Jesus ele reconheceu que ele, até mesmo quando os seus companheiros estavam junto com ele reconhece que Jesus ali é o Filho de Deus. Enquanto os seus companheiros discípulos uns diziam que era Elias, outros diziam que era João Batista, Pedro ele abre a sua boca e diz que reconhecia que ali era Pedro, que era Jesus, o Filho de Deus. Para nós entendermos mais essa mensagem, eu quero dizer para você que João Batista, quando foi preso, João Batista agora ele libera 2 discípulos, e esses 2 discípulos eram Pedro e André. Aonde João agora olha para Jesus e diz para os seus discípulos: olha, aquele ali é o Rei da Glória. Aqueles seus 2 discípulos, eles saem ao encontro agora de Jesus, e quando chega agora diante de Jesus, vamos botar mais claro porque André chega primeiro. E quando sabe que é o Rei da Glória, ele chama agora a Pedro para conhecer a Jesus. Mas no coração de Pedro estava entristecido porque estava faltando algo para Pedro. Pois Pedro era um pescador com experiência. Pedro era um pescador que ensinava aos outros pescadores. E aquela noite Pedro já tinha lançado a sua rede e nada saía. Os pescadores estavam à batalha e nada conquistava. Muitas das vezes em nossa vida, nós pensamos que tudo acabou, que tudo está terminado, e quando nós lançamos a nossa rede, as coisas não vão acontecer. Mas é porque talvez está precisando de um toquezinho de Jesus, porque Jesus ainda estava ao caminho. É por isso que nós passamos às vezes por tribulações, por consequências em nossa vida que nós não entendemos. As coisas começam a terminar, as coisas começam talvez a estar excluídas em nossa vida. Rejeição começa a acontecer em nossa vida. A amizade começa a afastar da nossa vida. A parte financeira começa a ficar apertada. Mas é porque Jesus está ao caminho. E Pedro agora, ele lança a sua rede e não encontra mais nada. Mas quando ele sai do seu barco revoltado, diz que ele se encontra com Jesus. Revoltado ele estava, mas Jesus fala para que ele volte para o barco e ele lance a rede. O que Pedro ele tinha como uma experiência era uma parte carnal dele, porque ele achava que tudo ele sabia, que tudo ele podia. Por isso Jesus chamou ele de filho de Bar-Jonas e também filho de Jonas, um filho talvez da desobediência. Porém o filho da desobediência é esse que Jesus ele quer acolher. O filho que está afastado, o filho que está distante da presença de Deus, é esse que Jesus está para o foco, para enxergar e dar a vitória dele. O que Pedro sabia era lançar a rede no mar. Mas ele mal sabia que ali, para ele lançar aquela rede no mar, ele tinha que ter um toque de Jesus. Para que as coisas acontecessem na tua vida, ou seja, na minha vida também, tem que ter um toque de Jesus. Porque além disso, nada acontece. As coisas começam até mesmo a naufragar, a perder o rumo. Talvez o barco esteja, talvez para ti, de uma forma, de uma tribulação, uma tempestade passando na tua vida. Mas eu quero falar para você, é porque Jesus ainda está dormindo na tua vida. É necessário que nós sacudirmos a Jesus, para que Jesus ele venha nos enxergar a nossa aflição. E Jesus agora manda que Pedro lance a rede. E não foi talvez ali uma pesca da forma que Pedro ele já havia pescado em sua vida inteira. A pesca agora foi maravilhosa, porque ele conseguiu pagar todas as suas dívidas e mostrar para aqueles que duvidavam dele que ele poderia conquistar. Jesus estava naquele
para o teu irmão do lado e diga assim, ó, Jesus está neste lugar. Fala assim, é por isso que minha bênção hoje vai multiplicar. Acontece que agora Jesus agora mostra para Pedro a capacidade do poder que estava sobre as suas mãos. Pedro agora começa a seguir a Jesus, mas se coloca de uma forma até mesmo como um protetor de Jesus. Diga para teu irmão do lado, diga assim, Jesus nos protege. Nós não precisamos proteger Ele. Fala assim, Ele é Deus. Nós é que rejeitamos a Ele. Olha para o teu irmão, olha para ele assim, olha no olho dele e fala assim, ó, nós é que rejeitamos Jesus. Olha, mas olha, não olha atravessado não. Olha para ele assim, quem olha atravessado é macumbeiro. Olha para os olhos dele e fala assim, ó, nós é que rejeitamos a Jesus. Mas o mais importante, meu amado, é que Pedro agora se coloca agora numa posição de defensor de Jesus. Não era somente 12 discípulos, porque Jesus agora onde passava, ele fazia discípulos e diz que incontavelmente era os discípulos, porque quando ele sobe o monte, havia 5.000 homens, ou seja, mais de 5.000 homens. Calculado cada homem naquela época, ele tinha mais ou menos mais 2 ou 3 esposas, isso daí é lá, não pensa aqui não, hein? Ele tinha mais ou menos 2 ou 3 esposas. Imagina que filho parecia até coelho. Era uma porção de filho. Você vai calcular aí, agora mais ou menos 5.000 homens com mais ou menos aí 2 esposas e uma criação de coelho de 10 a 12 filhos cada um. Você vai contar inumeramente discípulos para Jesus. Mas quando desce, havia 70. Palavra que Jesus coloca agora no coração dos seus discípulos foi uma palavra dura. E quando ele chega com esta palavra dura, agora os seus discípulos começam a distanciar agora de Jesus. Não aceito, eu não admito essas coisas. É natural em nossa vida, nós temos uma palavra de afronta e nós esquecemos quem é o mestre. Olha para o teu irmão do lado e diga assim, o que Jesus tem com isso? Por que nós abandonamos a Jesus? A palavra desta noite é porque abandonamos a Jesus. Olha para o teu irmão e diga assim, ó, se você nunca foi chamado de covarde nesta terra, quando você abandona Jesus, você é o maior covarde desta terra. Sabe por quê? Que quando você abandona Jesus, ele se lembra assim, olha, eu coloquei estas mãos, eu coloquei essa outra mão, eu coloquei as minhas pernas, eu fui açoitado, eu fui ali humilhado, eu fui cuspido no rosto, quando eu pedi água, me botaram vinagre, e ali ele morreu e padeceu daquela cruz, não foi por ele padeceu, foi por cada um de nós. Aí veio a pergunta, que na Santa Ceia, deixou bem claro o apóstolo Paulo, aquele que come e bebe indignamente é culpado pela morte de Cristo. Sabe o que Jesus ele tirou ali? Ele tirou a coraça daqueles homens que castigaram, açoitaram ele e colocaram ele na cruz, e está colocando para cada um de nós que se nós abandonarmos a ele, nós somos o culpado da morte dele. Deus Santo. Será que você já matou alguém nessa vida? Alguém aqui já matou? Claro que ninguém vai falar, né? Mas aquele que abandona Jesus, olha para o teu irmão do lado e diga assim, aquele que abandona Jesus é culpado da morte dele. O sangue pode pesar sobre a tua vida. Amados, agora começa agora, que desce agora de 70 discípulos com Jesus. E quando dá uma palavra amarga, sobra 12. Inclusive o seu traidor. Jesus ele continua com a sua palavra. E agora ele pergunta agora para os seus discípulos, vocês também vão ficar aqui ou vão embora? Jesus ele deixa uma palavra dura para aqueles discípulos. E quem abre a sua boca? Pedro. Pedro abre a sua boca e fala para Jesus, não, nós sabemos que o Senhor é o Filho de Deus. O Filho de
Deus vivo e que pode nos conduzir para a salvação. Você imagina Pedro agora falando para Jesus e Jesus agora enchendo o seu coração de alegria por saber que tinha um por primeiro. Imagina agora Jesus agora dando também o poder e a autoridade para todos os seus discípulos, para eles sair curar, para abençoar, para tirar maldições de cima de pessoas, para curar enfermidade. E agora quando eles chegam diante de Jesus, voltando de todos esses milagres, Jesus pergunta: o que falaram sobre o Filho do Homem? Aleluia, Jesus. E os seus discípulos? Uns falaram que você é Elias, outros falaram que você é João. Acontece que agora Jesus ele queria saber o que os homens falavam dele lá de fora, mas o que os seus discípulos estavam falando dele. Quando nós falamos de Jesus é uma responsabilidade muito grande. E quando nós deixamos a Jesus, quando nós negamos a Jesus, é um sinal onde que nós temos ainda a oportunidade de aceitar. Porque Pedro, ele nega Jesus 3 vezes, mas depois ele reconhece a posição onde que Jesus coloca ele, através de um homem chamado Paulo, que era perseguidor de Jesus, a qual ele também não dava mais nada para esse homem, porque quando Paulo chega diante dele, chega diante de Pedro, ele desconfia totalmente de Paulo. Ele espera 14 anos para estar com uma obra missionária em suas mãos. Aleluia, Jesus. Escuta isso que eu vou te falar. Paulo era totalmente incrédulo. Não tinha a palavra do Senhor em sua boca. O Senhor apresenta ele ao meio do caminho, ele cai do cavalo e fica cego. Quando ele enxerga a Jesus, ele vem para o caminho de Jesus. Mas para ele chegar ao caminho de Jesus, ele tinha que ter um ensinamento de Jesus. E aonde que ele vai procurar? É no lugar certo. Você imagina se eu, pastor Davi, prego para uma multidão, e dali tem um incrédulo, e aquele incrédulo aceita Jesus naquele dia. E quando ele vem para conversar comigo, porque eu sei que ele foi um maconheiro, porque ele foi um traficante, porque ele foi talvez um prostituto, um assaltante, um matador, eu nego aquela palavra para ele, eu estou matando aquela pessoa. Quando eu já estou aqui numa posição de pastor, e depois eu nego a Jesus, saindo da posição que eu estou, aqueles que aceitaram Jesus por mim, eu estou matando todas aquelas pessoas. E isso é a realidade aonde nós matamos a Jesus, porque quando nós pegamos, fixamos com a palavra do Senhor, colocamos em nossa mão, agora a responsabilidade de estarmos pregoando a palavra do Senhor, e nós negamos a Jesus, nós estamos matando o nosso próximo. E qual foi os maiores mandamentos que Jesus deixou? Amarás a Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo? E o teu próximo? Quando nós negamos aquilo que Deus colocou sobre nós, Deus, ele vem a penalizar sobre a nossa vida. Você imagina que Pedro, ele reconhece a Jesus, e quando Jesus agora coloca sobre ele, agora como ele fosse o segundo, você imagina que agora Jesus, ele começa a falar sobre os últimos dias dele. Pedro agora começa a falar que não deixaria isso acontecer. Jesus agora repreende e diz: para trás de mim, Satanás, porque sabia que Pedro tinha enchido o seu ego, e não enchido do Espírito Santo ainda, porque ainda, Jesus ainda não tinha saído da terra, por isso ainda não tinha o fogo santo sobre Pedro. Mas quando Jesus partiu desta terra, Pedro, ele recebe o fogo santo, e quando ele recebe o fogo santo, diz no livro de Atos Apóstolos, capítulo 2, que desceu um vento impetuoso sobre aquele lugar, e todos receberam língua partida. Relata-se que foram quase 3.000 almas de uma vez só. Aleluia, Jesus. O que precisamos para não negar a Jesus é matarmos a nós mesmos. Porque Jesus, quando fala para ele: Pedro, olha só, Pedro, você está repreendido, para trás de mim, Satanás. Ele diz depois: vocês devem negar a si próprio, vocês devem morrer por mim. Aquele que morrer por
por ti, aquele que defender a sua própria vida, será morto para a segunda morte, mas aquele que morrer por mim, será salvo tu e a tua casa. Jesus, ele deixa uma palavra para os seus discípulos, para que ele pudesse aprender e escutar, e estar elevando com em sua vida, uma vida de abundância, uma vida onde que vai morar no céu, onde vai andar por ruas de ouro, onde vai estar sentado ao lado do mestre, onde vai se sentar e comer junto com os anjos do Senhor, está tocando junto com os querubins lá no céu. Glória a Deus. Deus de poder. Chegando na parte da palavra que nós falamos agora, Jesus, ele olha para os seus discípulos e ele já sabia que aquela noite ele seria açoitado, ele seria entregue na mão daqueles que estavam para pegar e crucificá-lo. Jesus, ele fala que aquela noite ainda todos os seus discípulos iriam escandalizá-lo. E Pedro, ele abre a sua boca novamente e diga: mesmo que todos se escandaleçam de ti, eu jamais escandalizarei de você. Olha para o teu irmão do lado e diga assim, ó: não escandaliza Jesus. Fala assim, ó: eu já vi o que aconteceu com Pedro. Pedro, ele escandaliza Jesus depois da sua palavra, porque ele falou que não escandalizaria a Jesus, mas Jesus, ele coloca uma palavra para Pedro: antes que o galo cante 3 vezes, Pedro, negarás a mim. Mas primeiramente ele coloca em verdade, em verdade. Aonde está a palavra de verdade se não for na boca de Jesus? Aonde está a palavra de verdade se não for a palavra da Bíblia? Aonde está a palavra de verdade se você não conduzir a tua vida para Jesus? Amados, pode ter dinheiro, pode ter carro, pode ter avião, pode ter um palácio blindado. Se não tiver Jesus no coração, meu amado, tudo isso vai passar e você vai ficar. A palavra de verdade, se o casal não tiver com a palavra da verdade, as coisas vão à ruína. Porque na hora da discussão, todo este livro aqui que nós estamos vendo e que eu mencionei um trecho dele, ele está: salvação, cura, libertação, casamento para a vida inteira e morar no céu. Mas se nós deixarmos um seguinte passo desse aqui que está aqui, as coisas começam a arruinar. Não pensa que quando você sai da presença de Jesus e você começa a ter uma abundância de início, você acha que Jesus, ele não está vendo. Satanás, ele está iludindo. Satanás, ele está colocando coisas para iludir a tua mente. Então aqui a mesma coisa foi uma ilusão que Satanás colocou na mente de Pedro, porque ele fala: eu não negarei a ti mesmo que todos escandalizassem, mas só que na hora da aflição, chegou o momento da aflição, a conta atrasou, a mulher agora está querendo abandonar, os filhos agora não respeitam mais, a igreja agora só tem um sentado no banco. É o momento. Olha para o teu irmão do lado e diga assim, ó: você não é Pedro. Fala assim: mesmo se seu nome for Pedro, esta noite você é um Pedro diferente. Prenderam Jesus, levaram Jesus para o açoite. Quem é que queria ser açoitado com Jesus? Quem é que dá a vida pelo teu próximo? Quem é que dá a vida para o teu casamento ser restituído? Quem é que dá a vida para ter uma palavra de perdão em seu lábio? É difícil nós aceitarmos o nosso erro, porque mesmo nós estamos certos. Se uma pessoa te nega, é porque tem um erro ainda faltando para esta pessoa. Porque Jesus, ele deixou bem claro, mesmo que Pedro escandalizasse, ele ia se relembrar daquilo que ele escandalizou. O mais importante na tua vida não seja o santarrão, passa para ele uma palavra para que ele possa repreender ele próprio. Jesus deixou para Pedro: antes que o galo cante 3 vezes, você vai negar a mim. Jesus, ele não estava mais diante de Pedro. Jesus já estava sendo açoitado.
Jesus já estava sendo humilhado, cuspido, rasgado a sua roupa, ficou nu, levou uma cruz pesada que não era dele. E agora, primeira vez que fala para Pedro, ele diz: não. Segunda vez, eu não conheço esse homem. A terceira vez pegaram ele novamente: não, eu já disse, eu juro, eu não conheço este homem. Só que o galo cantou. É nessa hora que o galo canta, é que aquelas pessoas que te humilharam vão se relembrar. Deixe uma palavra para ele, deixe uma palavra para ela, porque no momento certo, na hora certa, Jesus vai te provar a tua fé, porque a verdade ela não fica escondida, ela não pode ficar oculta. Ao tempo que Deus ela pode vir a esclarecer tudo aquilo que você tem no seu coração. O teu coração hoje, nesta noite, pode estar amargurado. Talvez assim como Jesus já estava pensando, porque Jesus ele subiu ali entristecido. Ele subiu de uma forma que ele estava triste. Ele falou para todos os seus discípulos: fique vigiando, porque agora está chegando a minha hora. E quando ele ia lá e falava: se possível for, Senhor, afaste de mim esse cálice, mas todavia seja a tua vontade e não a minha. Mas quando ele voltava, os seus discípulos estavam dormindo. Você imagina Jesus chegando e olhando para cada um de nós, quando nós negamos, ou quando nós deixamos a nossa vigilância de lado. Jesus chorando, Jesus voltou e falou: fiquem novamente em vigilância. Eles se levantam e colocam ali de joelho, e quando Jesus vai lá, se distancia um pouco, Jesus ele começa a orar novamente: se possível for, Senhor, afaste de mim esse cálice, mas todavia seja a tua vontade e não a minha. E quando ele volta novamente, os seus discípulos, será que isso tem acontecido na tua vida? Quando Jesus está perto, te dando tudo, você está com ele, mas quando ele se distancia um pouquinho de você, você tem abandonado, deixado a tua vigilância de lado. Eu quero falar para você, amado, que esta é a noite que Jesus ele está apelando para você, porque ele está indo para a oração. Se possível for, afaste dele este cálice, porque aquele cálice para a morte, da salvação, ele deu para você, mas nesta noite ele está falando: se possível for, afaste dele este cálice. Aleluia. Mas todavia seja a minha vontade, porque ele agora é o Rei da Glória, o Rei dos Senhores, Senhor do Exército, e está chamando você nesta noite, homem, está chamando você nesta noite, mulher. Reconcilie com Deus, volte para Deus, enxerga Jesus na tua vida, aceite ele como teu único Salvador nesta noite. Aleluia. Só tu és Deus. Levita Raimundo, você está com aquele playback aí? Não negue Jesus? Glória a Deus. Vamos estar escutando e eu gostaria de fazer um apelo. Se tem alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus, se tem alguém aqui afastado de Jesus, eu quero falar para você que Pedro, ele passou por essa circunstância, ele negou a Jesus, mas foi um grande homem na presença de Jesus, porque quando ele se converteu totalmente, diz que na primeira foram quase 3.000 almas, na segunda foram quase 5.000 almas. Eu quero falar para você que Pedro agora nesta noite, ele pode ser você tem negado a Jesus, tem se afastado de Jesus, mas nesta noite, o Espírito Santo de Deus está posando sobre ti e colocando um espírito de excelência sobre a tua vida e te trazendo de volta para casa, porque quando Pedro passa no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, diz